Bom dia, meus amados. Hoje é uma segunda-feira, dia 7 de julho de 2025. Hoje temos aqui um portal, né? 777. 7 do 7/25. Sempre que há portais, há uma energia fluindo muito mais intensamente de quando não há portais. As pessoas dizem, mas o calendário não tem nada a ver porque são números, e às vezes tem gente que discute qual é o calendário que vale. O calendário, na verdade, não vale nada. O calendário não determina a abertura de portais. O calendário é apenas para uma situação, para que as pessoas possam se situar num tempo linear. Mas todos os calendários são feitos em cima de conjunções astrológicas. É a configuração astrológica que determina o portal. E o calendário foi feito em cima desses pontos de configurações astrológicas. Antigamente se olhava as estrelas, a Lua, o Sol, os demais planetas e outras estrelas conhecidas. Dependendo da posição que estavam, você sabia a data que era, porque elas repetem, né? De tempo em tempo elas fazem a conjunção. Então, o que faz realmente os portais são as conjunções. E tem também, depois, a última pergunta de hoje, já que hoje é dia de perguntas e respostas, como sempre nas segundas-feiras. No final eu vou falar também, porque tem uma pergunta aqui sobre o mapa astral das pessoas. Bom, vamos lá então pela ordem. A primeira pergunta que foi feita, e eu respondo aqui: quem permitiu a chegada e a instalação dessas criaturas trevosas aqui na Terra? Teve um áudio que foi feito há uns tempos atrás, que foi dito que os trevosos, ou as trevas, vieram aqui fugidas das guerras de Orion. As guerras de Orion existiram há milhões de anos, bilhões de anos, sei lá quanto tempo. E como há uma limpeza na nossa galáxia, e Orion é o braço de Orion da galáxia, não é a constelação de Orion, as trevas se refugiaram nesse braço e depois foram sendo encurraladas e tiveram que fugir, porque não quiseram se entregar. Vieram aqui para o nosso sistema solar. Tomaram conta do nosso Sol, do nosso sistema solar, dos planetas, das luas. Aqui também elas foram encurraladas e acabaram vindo para a Terra. É claro que se o Criador, as leis naturais, dissessem ou determinassem, não tem mais sequência daqui, poderia ser capturadas todas as trevas, todas as entidades trevosas. Mas não é assim que funcionam as leis divinas. As entidades trevosas também são filhas do Criador, da criação, filhas da fonte. Apenas se extraviaram. Aqui mesmo nós, como humanos, tantas vidas já temos aqui na Terra. Eu tenho centenas, você também tem, quiçá milhares de encarnações, mais de 1000. Em alguma encarnação nós fomos bons, na outra fomos maus. E se fosse assim, então porque é mal tem que ser eliminado, então talvez eu não estaria aqui, nem você, escutando esse vídeo. Porque não é assim que funciona a criação divina. A criação divina dá oportunidade. São experiências, experimentos e tem recuperação, sempre tem. A Terra, por ser um planeta feminino, Gaia é uma energia feminina, como consciência, ela dá o abrigo aos seus filhos. E não foi diferente com as entidades das trevas. Gaia acolheu essas entidades amorosamente, mesmo eles sendo muito maus. Porque é o amor que muda as pessoas, não é o ódio. O planeta Terra abrigou aqui sempre civilizações amorosas, como seres humanos, chamado de seres adâmicos. Por isso foi permitido que viessem para cá, porque através do amor da humanidade aqui existente, essas entidades trevosas podiam se regenerar, e de fato, muitas se regeneraram. Muitas também não, obviamente, porque nem sempre é 100%. Agora,
está determinado que aquelas que não se regeneraram não tem mais para onde fugir, então elas serão removidas daqui. Sabemos algumas coisas sobre aonde vão, mas também não tudo, então não vamos aqui entrar em detalhes. Mas elas são retiradas porque aqui terminou. A galáxia Via Láctea não tem mais espaço para as trevas, porque na verdade essas trevas elas não são da nossa galáxia. Antes de aportar na galáxia Via Láctea, elas vieram de uma galáxia chamada Andrômeda. Porque tem aqui também na galáxia Via Láctea uma constelação chamada de Andrômeda. Mas os andromedanos trevosos vieram de uma galáxia chamada Andrômeda. É uma galáxia vizinha aqui da nossa. Então aqui quando perguntam quem permitiu a chegada e a instalação dessas criaturas trevosas aqui na Terra, na verdade não é preciso que alguém dá lá um passaporte. Simplesmente é uma permissão. Andar pelos mundos, pelas galáxias, é um direito das almas, das superalmas, dos fractais. São escolhas. E se as trevas escolheram vir para cá, foram aceitas até que elas tivessem a oportunidade de, através da amorosidade dos seres humanos, também fazer a sua mudança. A permissão sempre é do alto. Não há um porteiro, não há um salvo-conduto, não há uma norma, não há uma regra, não há um passaporte que diga pode ou não pode. Então essa pergunta eu acho que está respondida, porque não há mais o que acrescentar também. Vamos para a segunda pergunta. Comprei os móveis que eram de um familiar que desencarnou, mas me disseram que isso não é bom, porque vem com as energias da pessoa. Qual a sua orientação? Bom, nós sabemos que tudo é energia. Um eletrodoméstico, um móvel, uma cadeira, uma roupa, um retrato, uma foto, um livro. Tudo é energia. E tudo recebe e envia energia, como nós. Nós também somos um corpo energético, na forma material aqui, obviamente. Recebemos e emitimos energia. Uma casa recebe e envia energia. A energia mais poderosa sempre é aquela da consciência principal do planeta, que é a consciência dos humanos. A nossa consciência ela tem um predomínio, porque é nós que estamos aqui ajudando o planeta a se transformar. Viemos aqui para aprender, mas também viemos aqui para ajudar no desenvolvimento do planeta Terra, na evolução do planeta. A nossa consciência, por exemplo, dos humanos, ela tem um poder de decisão dos destinos do planeta muito maior do que a consciência dos animais, das plantas, dos minerais. Então, se você comprou um móvel de uma pessoa que desencarnou, obviamente tem a energia daquela pessoa. Mas não importa se a pessoa era do bem, se era do mal, se ela tinha energia boa, se tinha energia ruim, isso não vai fazer diferença nenhuma. Se você comprar um móvel novo, também tem energia. Tem energia daquele que fabricou, da casa que estava armazenado lá do armazém, do galpão, da indústria. Tem a energia daquele que transportou, que carregou no caminhão e descarregou. É claro que com o tempo, junto com essa mobília, aquele que fabricou, aquele que transportou, ficou pouco tempo, e aquele que usou lá, que você comprou, ficou bastante tempo. Quantas vezes a gente vê pessoas fazendo mudança de casa? Vai para uma outra casa e lá não se sente bem, tem energias ruins, tem até às vezes manifestação. Tamanha energia negativa que às vezes está lá. A energia dos antigos donos, dos moradores antigos, fica impregnada nas paredes, nos móveis. Não tem como evitar isso.
Quando você pega uma roupa usada, tem energia do antigo dono da roupa. Mas isso não é problema. Nós temos só que entender isso e faça uma limpeza energética mental. Apenas limpe. Faça a chama violeta mentalmente, a luz violeta. Faça a limpeza. Estou limpando a energia que tem aqui. A chama violeta vai dissipar, vai transmutar. E a partir de agora, ela vai ter a minha energia. Nós já falamos aqui que até um cachorrinho, um gato, tem a energia do seu dono. Aliás, tem a consciência do seu dono, parte da consciência. Até mais do que uma energia, simplesmente. Então, se você comprou, não tem nada de errado, nem de bom, nem de ruim. Se você se preocupar com isso, você vai potencializar a preocupação. A energia é ruim, tem energia ruim, então eu vou pegar. Aí você pega. Mas aquela pessoa era uma energia maravilhosa, então eu vou pegar a energia dela. Você vai pegar a energia boa. É você que determina. Eu não sei se a energia era boa ou se era ruim, então eu vou limpar. Não quero nenhuma nem outra, vai ficar com a minha energia. Faça isso. Você sempre tem a escolha. O poder de escolha, o poder de decisão, o poder de dizer o que você quer, o que você não quer. O poder é teu, não é do outro. Você só vai ser influenciado se você se permitir. Seja energia boa, seja energia ruim. Permitiu, vai manifestar. A energia nós não enxergamos, mas nós sentimos. Mas vai sempre de acordo com a nossa vibração. É impossível você pegar energia boa e energia ruim se você não permite. Você vai ficar na neutralidade, que é você que dá a ordem, mesmo que você não saiba. Então, se você comprou o móvel de um familiar que desencarnou, faça uma limpezazinha para garantir e tenha uma boa lembrança daquela pessoa. Olha, ela usou isso aqui até um tempo, agora sou eu que estou usando, que maravilha. Sem estresse, sem preocupação desnecessária. Tá bom? E por último, então, vamos aqui à pergunta muito importante sobre o mapa astral. Bom, em primeiro lugar, eu não tenho cursos e não sou formado em astrologia, mas tenho algum entendimento porque eu recebo também informações canalizadas e não tem como não aprender alguma coisa. Então essa pergunta ela é bem interessante porque muitas pessoas já me fizeram essa mesma pergunta. Se eu tenho um mapa astrológico, um mapa astral, por causa do dia, hora e lugar que eu nasci. Sim, nós temos essa configuração astrológica do dia que nós nascemos, porque é um projeto da alma antes de encarnar. Ela vem para fazer certas experiências, para quitar certas coisas, para ter uma certa energia, e ela precisa dessa energia natural. E quem fornece, além do planeta Terra, também são as configurações astrológicas daquele momento exato, a posição dos astros. Tem muita influência, isso é certo. As pessoas dizem, não tem nada a ver. Tem, sim, porque você nasce no momento de uma energia favorável ou desfavorável. Mas é você que pediu. Foi o médico que marcou a cesariana, então nasceu porque o médico marcou. O médico marcou porque na hora que ele marcou lá, ele já sabia, a alma já tinha estipulado antes de reencarnar, começar a gestação. Eu vou nascer no dia tal e na hora tal. E depois o médico coloca lá a data, parece que foi o médico que escolheu. Não. Ele foi intuído pela própria alma que está ali. É a mesma coisa que o nome. Foi meu pai e minha mãe que deu o nome? Não. O nome já está escrito antes de nascer. Porque também as letras têm energias, têm peso energético. Pelo que eu sei da parte espiritual, nós temos 2 mapas astrais. Um correspondente ao dia e hora, mês, ano, local do nascimento, quando a alma vem para o mundo e dá a primeira respirada.
faz a primeira respiração. Ali ela absorve a energia exata. E também no dia, hora, local do desencarne. Isso está programado. Por mais que a gente tenha dificuldade de compreender isso, é exatamente o que acontece. Há um projeto da alma. Senão a gente, como eu sempre digo, viria aqui jogar na loteria. Dependeria da sorte. Nós não dependemos da sorte, nós dependemos de nós mesmos. Então a pessoa que pergunta aqui, ela diz, se eu tenho uma configuração astrológica, um mapa astral programado, porque dependendo do dia e hora e local que nasce, eu vou ter uma vida que vai mais ou menos seguir certas coisas. Sim, porque você pediu essas certas coisas. Por isso você vai nascer no dia e hora e local exatos. São as tendências. Eu diria que são ferramentas, onde as pessoas podem usar essas ferramentas para melhor desenvolver o trabalho, a tarefa que vieram aqui fazer, enquanto encarnados. Mas o segredo está. Então eu não posso fazer nada. Muita gente se questiona, se está tudo decidido, eu vou simplesmente então deixar a vida me levar e vai acontecer o que tem que acontecer. Qual é a vantagem de fazer mudança, fazer esforços? E aqui eu digo que é exatamente ali o ponto. Se fosse assim, não precisaríamos fazer nada, mas não é assim que funciona. Nós temos o poder de decidir a sequência dentro desta linha traçada antes de nascer. Se eu não fizer nada, pouca coisa vai acontecer. Vou passar pelas situações boas e ruins, mas eu não vou evoluir, porque eu não fiz nada. Eu tenho que aprender, tenho que entender quando é resgate. Se é lição, então vou aprender, se é evolução, eu vou evoluir, porque os pontinhos do plano da alma, eles vão vir na minha vida do começo ao fim. Todos eles. O que eu vou fazer com cada um, ali está o segredo. É o que vai decidir a minha encarnação. Seu mapa astral diz que você tem que passar por isso, por aquilo, e tem coisas boas, coisas ruins, que já às vezes dá para ver alguma coisa, sim. Quem tem um estudo consegue traçar mais ou menos uma linha que a pessoa vai seguir. Mas isso não vai resolver se a pessoa não fizer nada. Sim, a tendência é aquela. O mapa astral está lendo a tendência, mas você pode mudar para melhor ou para pior, depende de você. A cada um segundo suas obras, lembre-se disso. Você pode mudar. Ah, eu não gostei do meu mapa astral porque ele tem lá uma parte que não é bom. Então eu vou fazer algo para mudar. Ah, eu gostei porque tem uma parte lá que é maravilhosa. Sim, então eu vou fazer tudo para que eu atinja aquela frequência. Senão também não vai chegar lá. Dizer que o mapa astral não é bom? Não, isso não é verdade. O mapa astral é muito bom. Ele te ajuda se você quiser realmente evoluir, senão é uma profecia. Que pode, como não pode, aparecer lá adiante na tua vida. O segredo é entender que você determina cada passo seguinte. Todos os dias, todas as horas. Se você tem um entendimento de alguma coisa astrológica que te ajuda, melhor, você vai conseguir dar os passos mais rápidos e mais certeiros. Mas é preciso fazer esse esforço. Sem as mudanças, sem a compreensão, sem os esforços, sem a luta no dia a dia, sem a batalha da vida, você vai ficar em banho-maria e não vai ferver nunca. Não vai seguir adiante, vai estagnar. Talvez perder uma encarnação. E é trágico porque perde-se muito tempo, ainda mais agora, né?
essa última encarnação na condição de provas e expiações, não podemos perder tempo. Na verdade, não é só o mapa astral. Tudo que é técnica, ela se baseia numa frequência daquele momento. Olha, hoje eu fui consultar lá com um terapeuta holístico e na técnica que ele usa lá mostrou que tem tal coisa. É o que está delineado naquele momento, mas você muda. Então não é só o mapa astral. Qualquer coisa na tua vida. A numerologia determinou que eu preciso mudar uma letra do nome, um número. Sim, tem uma mudança energética, obviamente. Mas se você não fizer a diferença, pode colocar 50 letras a mais, tirar 50 letras, botar 10 números, tirar 9 números, não vai resolver o problema. A tua ação é que vai gerar uma ação, positiva ou negativa. Não é porque alguém consegue ler o teu mapa que vai resolver o teu problema. É apenas aquela leitura. Está ali, visível, na tua aura. Porque está na tua consciência, programada antes de encarnar. Mas você pode mudar e deve mudar. Ah, mas o meu mapa foi maravilhoso, deu tudo de bom. Então faça mais um pouco de melhor que vai ficar ainda melhor. Nós temos que, como se diz no popular, descascar um abacaxi por dia. Porque se a gente ficar na zona de conforto, nós vamos ficar parados. E aí a roda gira e a gente fica para trás. Não vamos perder a oportunidade maravilhosa que temos nesta encarnação de fazer as grandes mudanças, dar o salto quântico. Que oportunidade nós temos? E eu vejo quanta gente está no piloto automático. Seja lá o que Deus quiser, eu não vou fazer nada, desanimei, não vou me esforçar. Se eu não tenho recursos, os programas assistenciais vão me dar uma força. Eu não vou fazer nada, vou cair na gandaia. Pode até fisicamente ir levando a vida até o fim, dessa forma. Mas e a tua alma? Aonde ela vai parar? Qual é o caminho que ela vai seguir? Você não fez nada. Não evoluiu. Não se esforçou. Não aprendeu nada. Não quitou contas que ainda estão pendentes. Não criou bônus para mais adiante amortizar certos débitos que às vezes vêm de coisas do passado, desta ou de outras vidas. Lembre-se que você é que decide a tua vida. Ninguém mais. Ah, Deus vai permitir, Deus vai não permitir. Bom, eu digo que Deus não vai dizer nada. Vai ficar bem de boquinha fechada. Ele vai pensar. O aluno é você. Eu criei a escola. Dei oportunidade de ter os professores. E tem as regras da escola. Você é que decide. Decida. Quer seguir? Quer parar? Quer deitar na rede e dormir o tempo todo? Fique à vontade. Um dia você vai acordar e vai precisar andar. Nós aprendemos que tudo é os outros que definem a nossa vida. Principalmente Deus. Deus não está me ajudando. Deus não está vendo o que eu estou passando. Mas quem é Deus? Quantas vezes eu digo aqui que Deus não é uma entidade? Deus é a soma das consciências. É a consciência master, a maior de todas, de onde nós viemos, cada um de nós, partes daquela consciência. Então é claro que Deus está vendo tudo, porque nós estamos vendo. E temos as nossas versões dessa nossa consciência individual mais elevada.
Temos o nosso eu superior, que está lá em cima, num nível mais elevado e está vendo tudo. Mas ninguém vai interferir nesse fractal que você é, porque é você que decide a experiência que você quer passar. A forma como você quer aprender, a forma como você quer entender e a maneira que você vai levar adiante este aprendizado. Nada mais justo do que isso, porque isso é, de fato, o livre-arbítrio. Culpar os outros é querer sair na tangente. Não existe culpados. Eu sou uma consciência, você é uma consciência única. Nós não somos nem parecidos na consciência, somos parecidos na forma, matéria, física, mas na consciência nós somos aquilo que nós criamos. É como uma digital, não há duas iguais. E a cada minuto, a cada hora, a cada dia eu posso decidir o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer. Como eu quero fazer, como eu não quero fazer. E você também, todos nós estamos assim. Então não há nada fora de nós que interceda positivamente ou negativamente nas nossas decisões, no nosso aprendizado, na nossa evolução. E assim é ótimo, porque se dependesse dos outros, seria então sim uma loteria. Sorte ou azar. Nós não dependemos de nada e de ninguém. Única e exclusivamente dependemos das nossas decisões, das nossas escolhas, do nosso caminhar. Dos passos que demos ou das paradas que fazemos. O tempo é o senhor da razão. E nós temos o tempo infinito, como almas imortais que somos. Mas agora é um tempo de final de um ciclo e vamos ter que decidir. Vamos seguir um novo ciclo ou vamos repetir o ciclo? A decisão está em cada um, não está fora. Está bem? Assim eu deixo hoje algumas referências sobre essas 3 perguntas. E lembrando mais uma vez que falamos no início que hoje é um dia de portal, 7/7, 25 também é 7, 5 mais 2. Então nós vamos também lembrar que o portal ele não é só o dia do calendário, 7/7 de 25. O portal ele tem geralmente 21 dias de abertura. Ele abre 10 dias antes e 10 dias depois do dia ele fecha. Então, mais o dia que é, dá 21. Vamos ficar atentos, fazer o nosso melhor, porque quando tem portais abertos, nós recebemos uma infusão de energia mais alta e também podemos emitir mais ondas positivas ou negativas, dependendo das nossas ações. Então vamos nos vigiar também e fazer o nosso melhor. Vamos contribuir assim com o nosso plano de alma individual e também com o plano coletivo. Porque tudo está ligado. Uma coisa liga a outra e o conjunto da obra é o todo. E assim eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.